Vamos continuando. Pronto. Então, como é que eu faço para mim saber qual é uma oxítona para oxítona? Primeiramente, você vai ter que ser bom de separação, tá bom? Então, papéis. Papéis, eu tenho aqui, ó, uma palavra com 2 sílabas. A sílaba mais forte, pés. Então, aqui, ó, oxítona para oxítona. Então, aqui, ó, qual é a sílaba tônica? Pés, então ela é a última sílaba tônica, então ela vai ser uma oxítona. Lembrando, a palavra, para que ela seja oxítona, não precisa ser exatamente acentuada. Porém, olha essa regrinha. Na página 15, aqui na página 15, tem uma explicaçãozinha aqui. Quando você tiver dúvida, lembrando, gente, assista o vídeo uma vez. Assista um vídeo duas vezes, leia o seu livro, entenda o seu material, porque é um assunto muito fácil. Então, aqui, ó, palavras oxítonas. São aquelas que têm a última sílaba tônica, recebem acento gráfico quando termina em. Então, quando elas terminar com A ou AS, ES, OS, recebe o acento automaticamente. Quando elas terminarem em OI ou OIS, EU ou EUS, EI ou EIS, recebe acento. Não importa se é agudo ou circunflexo. E também quando termina em ou ens. Então, todas as palavras oxítonas terminadas com essas terminações aí dos exemplos, todas elas são devidamente acentuadas. Muito fácil, atividadezinha aqui. Então, aqui no quinto, por que a palavra destacada no trecho abaixo é acentuada? Algumas dessas histórias, eu estou lendo o trecho com vocês, tá? Algumas dessas histórias foram criadas a partir de fatos verídicos, acontecidos nas regiões onde vivem seus heróis antepassados. Então, nós temos aqui a palavra heróis. Quer saber por que a palavra do texto é acentuada? Então, o que foi que a tia falou agora? Todas as oxítonas terminadas em algumas dessas terminações aqui atrás, elas são acentuadas. Então, a resposta aqui, ó. Porque heróis é uma oxítona que termina com O e S. Muito simples. Vamos aqui, a gente vai mostrar mais uns exemplos. Café, se eu for separar a palavra café, tem 2 sílabas. Café. Fé é o quê? A última sílaba. Então, se ela é a última sílaba, café. Se ela é a última sílaba tônica, ela vai ser oxítona. Sempre você vai ter que fazer a separação. Ninguém. A sílaba forte é gen. Então, sempre, lembrando, sempre é do final da palavra para o começo. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. No caso, se fosse 3 sílabas, tá, gente? Não é no caso dessa. Aqui eu tenho 2. Então, eu tenho uma oxítona, paroxítona. No caso, se fosse, não é. Então, aqui nós temos uma oxítona, porque temos a última sílaba tônica. Agora, na página 16, uso das letras L e U no final das palavras. Ou seja, a gente sabe que o L, quando ele vem no final das palavras, no final da sílaba das palavras, ou seja, ele vai ter o som de U. Então, sempre tem que ficar atento, não é? Ao som por conta do que pode ser U ou L. Então, aqui na página 16,
Tem aí, releia um trecho da lenda do Guaraná e responda as questões. Então, aqui nós temos um pequeno trecho, você vai ler. Letra A. Contorne no trecho as palavras terminadas em U, em L ou IU. Então, todas as palavras que terminarem com o L ou com a letra U, você vai lá e circula. Aí a letra B. A diferença do som final das palavras que você contornou, você vai dizer se tem diferença ou se não. Por exemplo, olha o exemplo. Casal atendeu. O som é o mesmo. Porém, a escrita é diferente. Casal escrito com L e atendeu com U. No segundo, complete as palavras abaixo com L ou U. Se tiver dúvidas, consulte o dicionário. Então, nós temos algumas imagens aí. Letra A, nós temos um funil, B, um céu, C, papel, D, mingau, E, anel, F, túnel, G, varal e H, cacau. Então, você vai completar com L ou com U. Na página 17, aqui, observe as figuras abaixo. Nós temos aqui, a tia vai falar se você tiver alguma dúvida, tá bom? Pronto, aqui nós temos um policial, tudo bem? Aqui nós temos um troféu, jornal, sol, chapéu, pneu. Pronto. Letra A. Agora escreva o nome de cada uma dessas figuras na coluna adequada. Então, tem aí palavras terminadas em U e palavras terminadas em L. Então, você já vai observar aqui, por exemplo, policial, policial. Pode ser terminado com U ou com L. Então, você vai pegar, vai escrever cada um no seu devido lugar. Só uma dica. São 3 com letra U e 3 com letra L. Vai sobrar 2 espacinhos. Preste atenção. Vai sobrar 2 espacinhos. Que você vai completar com 2 espaços de cada lado, tá? Então, você vai completar com 2 palavras que terminam com U, que você conhece, e 2 palavras que terminam com L. Tá bom? Na letra B, o que está pedindo para ser feito. Na próxima página, vamos lá. Sempre quando você for assistir um vídeo para você fazer a sua atividade, o que é que você deve fazer? Você assiste aquela parte, pausa e faz. Assiste de novo, pausa e faz. Se você tiver dúvida, vai lá e volta um pouquinho, tá bom? Para praticar, você é o escritor. Lenda. Nesse módulo, você lê uma das várias lendas que buscam explicar o surgimento do Guaraná. Nas narrativas folclóricas, há sempre uma explicação curiosa para algo do nosso cotidiano. Agora, você vai escrever sua própria lenda, explicando de maneira imaginativa por que algo aconteceu. Pronto, então você já sabe, lendas são geralmente coisas surreais. É o Saci Pererê, só tem um pé. Aí é mula sem cabeça, não tem cabeça e ainda sai o fogo, né? Tem a Iara. Enfim, então você vai criar uma lenda e vai pegar uma folha, preste atenção, você pega uma folha do seu caderno, destaca uma folhinha do seu caderno, escreve essa lenda e depois grampeia ou faz uma colagem dela aqui em cima, para que fique registrado, tá bom? Eu vou cobrar todas essas atividades aqui. Aí o planejamento, como que você deve fazer? Leia as sugestões a seguir antes de escrever sua história.
Escolha algum elemento da natureza ou algo presente em seu cotidiano para explicar. Você pode escolher entre uma dessas sugestões. Por que a chuva caiu do céu? Por que o trovão faz barulho? Por que o papagaio imita a fala das pessoas? Defina quem são os personagens de sua história. Por exemplo, que vai explicar. Por que a chuva caiu do céu? Eu posso inventar um início, né? Assim, lembrando, gente, é uma lenda. Então, lenda é uma coisa que é do imaginário, entendeu? Então, assim, não é nada, não vai envolver nada de religião aqui nesse momento, tá bom? Para ninguém ficar dizendo onde é que eu quero chegar. Por exemplo, por que a chuva cai do céu? Ah, porque o índio fez uma dança da chuva, alguma coisa assim do tipo. Por exemplo, uma coisa que poderia ficar bem interessante também. Ah, era no dia que... eu costumo até lembrar, tem um texto que fala do casamento da raposa, né? Ah, porque a chuva caiu do céu? Ah, porque naquele dia a raposa foi casar com seu raposo e caiu uma chuva grande, não sei o quê. Então, assim, inventa. Você pode inventar, imagina aí, entra no seu quarto, fica num lugar bem isolado. Aí, se o papai e a mamãe quiser opinar, te dá uma ideia, uau, maravilhoso. Só que você quem vai fazer a sua história. Você quem vai fazer o decorrer de todos os acontecimentos. Porque o trovão faz barulho. E aí? Eu posso associar um animal com esse trovão, porque que ele faz barulho. Ah, porque o trovão faz barulho? Porque era uma vez... não, era uma vez não, já é conto de fada, perdão. Digamos assim, que tinha um bicho preguiça que dormia muito, né? E reza a lenda que um dia o bicho preguiça estava em cima da árvore, deu um trovão, então toda vida que dá um trovão, o bicho preguiça cai de cima da árvore, entendeu? E a tia tá imaginando aqui mil coisas, olha só, tudo que eu já imaginei. Então é isso aí que você vai fazer. Aí no rascunho, depois que você escrever tudo, você vai ler, nunca deixa de ler suas criações. Faça a primeira versão do seu texto em uma folha à parte. Não se esqueça de descrever o local em que se passa a história, bem como os personagens. Sua narrativa deverá ter começo, meio e fim. No momento de escrever, lembre-se das regras de acentuação que você aprendeu neste módulo. Então, mais uma vez, as regrinhas da acentuação, quando forem oxítonas, ou tio, quando eu tiver dúvida, eu vou escrever uma palavra. Olha, a terminação dela, vai lá no livro e vê na página que nós estávamos aqui, na página 15, e por a página 15 você vai conseguir saber se você vai acentuar ou não essa palavrinha, tá bom? Aí na revisão, a revisão é o quê? O que é que você vai fazer depois do rascunho? A revisão. Você vai ver se você colocou tudo direito, as ideias. Então, aqui, ó. Minha lenda explica como esse evento ou elemento surgiu. Então, você tem que dizer como foi que surgiu. Por exemplo, como que surgiu o trovão? Você vai criar. Ou então, por exemplo, por que a chuva cai do céu? Quando foi que iniciou? Descrevi os personagens de maneira clara. E aí, você falou como era aquele bicho preguiça que caiu lá de cima da árvore? Um bicho preguiça que tinha a cara de um macaco, sei lá, a cara de um bicho preguiça com cara de galinha. Vamos criar, vamos imaginar coisas aí. Vocês são muito inteligentes. Eu recordo que na sala de aula, mil e uma ideia que tem hora que eu digo, gente, como é que eles conseguem? Entendeu? Então, o livro está pedindo e eu estou reforçando porque eu sei que vocês dão conta disso aqui. Pontuei corretamente a narrativa. Então, você vai dizer, pontuação é importante. Vírgula, iniciar com letra maiúscula, não pode esquecer. Fazer o uso daquele palitinho do picolé que você lembra que eu dei para cada um de vocês? Então, fazer o uso daquele palito para iniciar o parágrafo com aquele espaço. Nas produções, eu vi gente que iniciou o parágrafo do meio da folha.
não existe, tá? Então, pega o seu palitinho e começa a demarcar os parágrafos usando ele. Escrevi o final da história. Tem gente que começa a história, eu tô lá lendo, a professora vai lendo. Quando chega aqui, cadê o final da história? E a professora fica como? Pensando e nada, porque não tem o final da história. E, por último, verifiquei em um dicionário a escrita das palavras sobre as quais tive dúvidas. Então, sempre que você tiver uma dúvida, é bom consultar o dicionário. Meu texto. Caso seja necessário, faça ajustes em seu texto, escreva a versão final da sua história em seu caderno. Então, o livro ele é cheio dessas partes aqui, ó, né? De produzir, de analisar. Então, que todas as produções sejam feitas em cada parte que pego, tá bom? Para que a professora possa estar olhando. E todo mundo que pegar o seu livro também vai poder dizer, nossa, como o livro dele é bonito, organizado, olha só. Todas as escritas, todos os textos colocadinhos no lugar correto, tá bom? E é isso daí. Por hoje a gente acaba a nossa aula de português. Se você tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo. A tia tá de 8 às 12, meio-dia, né? Para te atender. Tudo bem?